Vocês repararam quando a gente para ouvir ao Senhor e pede palavra, vem? Quem me conhece um pouco mais, ou está mais próximo da gente, lá em Salvador, sabe que durante um encontro, um culto, eu não fico parado. Eu estou sempre circulando de um lado para o outro, pedindo a Deus palavra para um, palavra para outro, olhando para um rosto, olhando para outro, e vendo textos e mais textos, e tem que ir atrás e profetizar. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Isaías 40, verso 1 diz: consolai, consolai o meu povo. Eu preciso que cada um de nós console uns aos outros. Nós precisamos disso. Viver os dias de hoje não é fácil, mas se eu vivo os dias de hoje sabendo que o Senhor tem me olhado, que meu irmão tem orado por mim, que ele tem profetizado sobre mim, a gente tem mais força para ir adiante. Queria voltarmos à leitura de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18. Nós vimos que Elias surgiu do nada, chegou com coragem, intrepidez, profetizou sobre Acabe e profetizou seca, se retirou, fugiu para Querite. Do Querite, quando secou a água, o Senhor mandou para Sarepta. E agora nós chegamos num momento muito importante. Um momento que quase todo mundo prefere e gosta. Mas aquela situação, para eu chegar no Carmelo, eu preciso passar pelo Querite, depois por Sarepta, para poder enfim chegar ao Carmelo. Versículo 1. Muito tempo depois, na versão revista e corrigida diz: e sucedeu que depois de muitos dias, em torno de 1000 dias, aproximadamente 1000 dias depois, Elias ouve isso. Veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Uau, 3 anos de chuva, 3 anos de seca. 3 anos de seca, não é brincadeira. Não são 3 dias, não são 3 meses, são 3 anos. Não tem erva, a comida fica escassa, a pobreza aumenta, o desespero e a angústia estão por toda parte. 1000 dias se passaram. A sentença do Senhor vem e Ele cumpre aquilo que Ele falou. E a palavra diz: vai, apresenta-te a Acabe. O que fez Elias? Nós vamos ver no próximo versículo. Ele não fugiu da raia. Elias nunca foge da raia. Versículo 2: partiu, pois, Elias. Pronta obediência. Pronta obediência. Quantas vezes eu escuto irmãos dizendo: o Senhor me incomodou, o Senhor me incomodou, o Senhor me incomodou, o Senhor me incomodou. Que cara chato é esse que incomoda o tempo todo? Por que não obedece logo? Precisa do Senhor incomodar 300 vezes. O Senhor falou, vai e fala. Por que você fica naquela, não sei. Quem mora dentro de você, obedece imediatamente, pronta obediência. Ele partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. A fome era extrema. Nós não sabemos o que é fome. Nós estamos muito longe de entender o que é isso. Nós moramos num país que dá manga e frutas em tudo que é canto. No litoral, joga-se um anzol e pesca-se. Nós não temos noção do que é fome extrema. Nós não temos deserto. Nós não vivemos no deserto. Mas eu gostaria que vocês imaginassem isso. Gostaria que vocês tentassem imaginar esta fome extrema.
E aí versículo 3 diz: Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Eu queria que vocês observassem que não há nenhum impedimento de um discípulo ocupar um cargo importante, seja político, seja de governo, não tem problema nenhum, desde que o coração dele não se corrompa. E aqui o escritor diz: Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel, olha quem aqui de novo, Jezabel, exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, e escondeu numa cova e sustentou com pão e água. Obadias era um homem corajoso. Obadias sabia que o governo não era governado por um homem. Apesar de Acabe ser o cabeça daquele governo e ser o cabeça daquele reino, quem era o pescoço era Jezabel. E Jezabel virava Acabe para onde queria. Jezabel fazia de Acabe o que queria. Aqui talvez seja uma palavra importante para todas as meninas que pretendem casar e as que são casadas. Deus colocou as mulheres como ajudadoras idôneas, não ajudadoras idonas. Nem colocou a mulher como pescoço que vira o cabeça para onde ela queira. O fim de Jezabel vai ser tenebroso. Deus vai descer a marreta em Jezabel de uma forma forte. Nós vamos ver mais adiante, ou vocês vão ler mais adiante, porque eu acho que a gente não vai chegar lá, não dá tempo para a gente ler tudo. Obadias sustentou os profetas com pão e água. Eu acho interessante isso, porque o Senhor, sempre quando falo em Senhor eu me lembro de Jesus, e eu já quero falar Jesus, mas aqui não é Jesus, aqui é o Senhor sustentou Elias no Querite com hambúrguer, pão, carne, 2 vezes por dia. Você vê que quando o homem sustenta, faz o melhor que pode, pão e água. O Senhor deu hambúrguer, tá de bom, tá no pedaço. Devia ser hambúrguer caseiro, né? Daquele bem gostosinho. Ele sustentou. Depois foi pão e água, mesma coisa em Sarepta. Versículo 5. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra de todas as fontes de água e de todos os vales. Pode ser que achamos erva para que salvemos a vida dos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. O coração deste homem é tão mau que a preocupação dele não é com Deus, a preocupação dele não é com o povo, a preocupação dele é com seus animais. Eu queria lembrar vocês que nosso Deus não é ecológico. Partido Verde não está aqui dentro da palavra. Quando chegar a volta dele, vai morrer tudo, vai acabar tudo, vai começar tudo de novo. Mas Obadias obedece a Acabe e sai à procura de mato para salvar os animais. E o povo? E o Senhor? Isso nos mostra um coração louco de um homem completamente desvairado, um homem que perdeu a noção de tudo. Versículo 6: repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi a parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Acabe, como rei, nunca anda sozinho, ele anda com sua guarda pretoriana, sua guarda tomando conta dele. Aqui fala que Obadias foi sozinho. Estando Obadias já a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias reconheceu, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? 3 anos, Obadias viu uma vez Elias,
Mas a aparição de Elias deve ter sido tão marcante que ele não esqueceu quem era Elias. Volto a dizer para vocês, eu não acredito que Elias era um velho. Elias para mim era bastante jovem. És tu? Aqui nós vamos ver uma pronta obediência de Elias, porque o Senhor disse para Elias, vai, e Elias foi. Elias não ficou com medo, Elias sabia que estava tendo perseguição a ele. Com certeza ele sabia, porque ele no caminho deve ter encontrado alguém que diz, estão querendo a tua caveira. É muito fácil. Hoje seria os WhatsApps da vida dizendo, estão procurando, vivo ou morto. Versículo 8. Respondeu-lhe ele, sou eu. Vai e diz a teu senhor, eis aí está Elias. Olha a ousadia dele, sou eu. É você, Elias, sou eu. Agora vai e faz isso. E é teu senhor. Ele não fala aquele maluco, aquele doido, aquele aloprado. Nós temos que cuidar muito com as autoridades. Toda autoridade emana de Deus. Toda autoridade foi por Deus instituída. E mesmo que a autoridade seja um rei louco, como Saul, como Acabe, eu tenho que ter respeito. Os presidentes da república podem ser loucos, mas são autoridades delegadas por Deus. Só estão lá porque Deus permitiu. Cuidado com o teu linguajar e com a tua fala em relação às autoridades. Seja presidente, seja governador, seja prefeito, seja diretor de escola, seja quem for. Autoridade é autoridade e cabe respeito sempre. Não sei quantos de vocês lembram de Tancredo Neves, que ele disse que ninguém impediria ele subir a rampa do palácio. E ele nunca subiu a rampa do palácio. Ele morreu antes. Essas coisas se chama soberania de Deus. Teve um candidato a governador lá da Bahia, chamado Clériston de Andrade, um irmão batista, dizia-se irmão batista, mas no seu processo eleitoral, ele fez diversas alianças com os pais de santo e mães de santo e terreiros de candomblé e de umbanda que tem pela Bahia. A ponto da gente receber gozação e os colegas de trabalho escarnecerem conosco. Ah, o teu pastor é de umbanda agora, o teu pastor é isso. Ele não era pastor, ele era um irmão. E teve um dia que eles saíram de helicóptero grande, e o helicóptero caiu. Morreram todos que eram cristãos. Só os incrédulos ficaram vivos. Nenhum incrédulo sofreu nada. Os cristãos morreram todos. É ou não é soberania de Deus? Lógico que é. E Elias está demonstrando respeito. Diga ao teu Senhor. Mas a gente vai ver uma reação engraçada de Acabe, de Obadias. Porém ele disse, em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? O cara sabe quem é Acabe e sabe quem é Elias. Elias manda ele falar, e ele diz, em que eu pequei, o que eu fiz, qual foi o meu erro? E ele continua, tão certo como vive o Senhor, Deus, não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, e dizendo eles, aqui não está, fazia jurar aquele reino, aquela nação que não haviam achado. Agora tu dizes, vai, diz ao teu Senhor, eis aí Elias. Eu acho divertido isso. Poderá ser que apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me matará. Eu, contudo, teu servo, temo o Senhor desde a minha mocidade. Obadias estava com medo, mas o medo de Obadias era que Elias simplesmente sumisse.
E agora a gente entende por que ele foi para Sidom. Sidom era a terra da mulher de Acabe. E provavelmente Acabe não mandou nenhum exército pesquisar em Sidom, porque Sidom era o centro de Baal, era o centro de adoração a Baal, e Elias se escondeu em Sidom. Mas ele está demonstrando o medo dele. O medo dele era só de Elias ser arrebatado e ele ficar, e agora acabou. Você não prendeu o homem, você não tinha que ter prendido o homem? Versículo 13: acaso não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas os sustentei com pão e água? Agora, pois, dizes tu, vai. Agora tu dizes, vai, diz a teu senhor, eis aí está Elias, ele me matará. E Elias dá a resposta que ele sempre dá: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Você viu que exercício gostoso? Tão certo como vive o Senhor, perante cuja face eu estou. Não é Deus que está, eu que estou com Deus. Eu que cultivo a presença de Deus, eu que coloco Deus na minha presença, eu que trago Deus para andar comigo, eu que coloco Deus para correr, para andar comigo, eu que coloco Deus no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, eu que coloco Deus no meu relacionamento profissional, eu trago Deus para todos os lugares. É isso que Elias está falando. Elias tranquiliza a Obadias. Versículo 16: então foi Obadias encontrar-se com Acabe e anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Aqui me diverte, porque Acabe é o rei. Quem tinha que procurar o rei seria o profeta. O profeta dá ordem e o rei vai correndo atrás do profeta. O rei sabe quem é o profeta. O rei sabe muito bem a seriedade daquele homem. O rei sabe que não está brincando com Zé Mané, não está brincando com ninguém. O rei sabe que está diante de um homem que frequenta a presença de Deus. Vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Aqui nós precisamos parar um pouquinho para entender melhor essa expressão, porque pouco nos diz essa expressão se a gente não conhecer um pouco mais da história de Israel. Perturbador de Israel era o sinônimo de Arã, Acã, sinônimo de Acã. Acã é aquele homem que roubou e escondeu coisas debaixo quando foram tacar Jericó. E Deus fez um sorteio e foi achado. A palavra Cã significa perturbador. E surgiu uma brincadeira, entre aspas, que todo que perturbava o outro era um Acã. E Acabe usa essa expressão em relação a Elias. És tu o perturbador de Israel? És tu o homem que está fazendo toda essa confusão? É você o responsável pelo frio dessa noite? Algumas pessoas disseram para mim: ora menos, estava muito frio ontem. Não quero que ninguém não durma, eu quero que todo mundo durma, só não quero sentir calor. Eu também vim de casaco hoje, está na mochila. Ontem eu também senti frio, foi friozinho. E você tem orado? Você tem declarado ao Senhor essas coisas? Aos homens, aos irmãos, a tua oração, o teu clamor diante de Deus? Essa brincadeira em Rio Preto e Lins começou alguns anos atrás. Nós chegamos em Lins a primeira vez e disseram para mim: aqui faz muito calor.
E eu disse, logo que eu pousei, foi uma viagem bastante curiosa. Eu vinha de Porto Alegre para Congonhas. Num dia, atrasei minha viagem para o dia seguinte, mudei o dia da viagem, e naquele dia que eu vinha, eu antecipei a viagem um dia, cheguei um dia antes, como se eu chegasse na segunda-feira e não na terça-feira. Eu antecipei minha viagem, cheguei, e no dia seguinte eu já estava em Linz, já estava na casa do Gil, quando eu recebo um telefonema nervoso. Quem fala comigo, eu falo alô, atendo no meu celular, é meu irmão. Quando ele ouve a minha voz, ele dá um aleluia. Meu irmão é completamente formal, meu irmão jamais faria isso. Eu sou considerado por ele o aleluia, amém. Falo muito aleluia, falo muito amém, chega. Não é o estilo do meu irmão, ele é todo quadradinho. E eu disse, o que foi? Você falando aleluia? Ele disse, você está vivo? Lógico que eu estou vivo. Ele disse, liga a televisão já. E desligou o telefone. Eu preciso falar com a mãe, liga a televisão. E eu liguei a televisão. E no voo que eu estaria pousando, foi o voo que eu antecipei, foi o mesmo voo que caiu, derrapou na pista e caiu na TAM Express. Bom, eu tive que sair ligando para 327 mil gente. Todos que eu atendi um telefone começavam a chorar. Eu disse, eu estou vivo, eu não fui ainda, não é nessa, relaxe. E eu estou aqui, não adianta chorar de alegria, pode ter certeza que eu estou vivo. E nós chegamos em Linz, e disseram para mim, vai fazer calor. Eu disse, querido, me perdoe, mas eu orei, Jesus disse que vai fazer muito frio. Não, aqui não faz frio. E fez um frio fantástico, fez 6 graus em Linz, foi maravilhoso. Aí, no ano seguinte, ou 2 anos depois, a gente veio para Rio Preto, e me disseram, olha, Rio Preto é muito quente, o local da reunião é um teto de eternite, você não gosta de calor, você vai sofrer. Eu comecei, Jesus tem misericórdia de mim, Jesus tem misericórdia de mim, Jesus tem misericórdia de mim, e eu cheguei dizendo, cuidado queridos, porque vai chover. Não, aqui no chão, choveu o retiro inteiro. Mas dessa vez eu só pedi que não queria sentir calor, só foi isso, só. 15 dias atrás eu estava em Belém, e Belém, quando pousamos em Belém, estava a 35 graus. Eu disse, Jesus, tem misericórdia de mim. O calor me abate muito, eu fico muito debilitado, eu gosto de ser mais movimentado. Esse negócio de ficar paradinho, eu estou aqui parado por causa dessa câmera, e já está me dando uma certa agonia. Não me olhe com essa cara de 38 bala rachada não, hein? E eu disse, Jesus, tem misericórdia de mim. E estava do meu lado Késia, e ela disse, amém, Jesus, tem misericórdia de nós. Acabamos de falar isso, blum, caiu um trovão, choveu, e toda semana que nós passamos no Pará, choveu todos os dias, abundantemente. Jesus, isso aqui é 10, isso é muito bom. Não quer dizer que eu não senti calor, eu senti calor, mas menos calor. A temperatura desceu de 35 e ficou em 29, 30. Já mais agradável, né? És tu o perturbador de Israel? Sabe o que Elias está fazendo? Está jogando a culpa toda em cima de Elias. Acabe está jogando, acusando Elias de toda a desgraça, de toda a confusão. Assim é sempre o pecador diante do Senhor. A culpa do meu irmão, a culpa é dele. Foi o ponto que Adão virou para Deus e disse, a culpa é tua que fez a serpente. Eu estou falando, resumindo, né? Porque Adão disse que foi Eva, e Eva acusou a serpente. Quando o homem não tem Deus, ele joga a culpa em cima de todos os demais. Ele não suporta viver com essa culpa. Ele tem que envolver outro e acusar outro. Versículo 18, respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. Eu não tenho perturbado a Israel. Como profeta, ele deixa claro que o pecado é do rei e da casa do rei. Ele não se acovarda.
És tu o perturbador. Deixaste os mandamentos de Deus, seguiste aos Balaíns. Balaíns são os diversos deuses descendentes de Baal. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo. Vem cá, quem é o rei? Quem está dando ordem? O profeta está dando uma ordem ao rei. Agora, pois, manda juntar todo Balaim, todo Israel, no Monte Carmelo. Como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste-ídolos, que comem da mesa de Jezabel. Tinha 850 homens que Jezabel sustentava, e ele manda juntar todos eles lá no Carmelo. E aqui a gente começa a entrar na escola do Carmelo. Essa escola é uma escola fascinante. É uma escola de coragem, uma escola de fé. É a escola que Deus quer levar a cada um de nós, a vivermos assim, cheios de coragem, intrepidez e fé. Qual é a grande diferença entre a verdade e o erro? A verdade quer luz. O erro odeia a luz. A verdade quer luz e não tem medo de investigação. O erro odeia a luz e prefere tudo no sigilo. Vocês veem a luta que estão se fazendo para se derrubar todo esse processo de lava-jatos. Quem são, senão aqueles que odeiam a luz? A luz traz a verdade nos liberta. Mas o erro não quer saber de liberdade. O erro quer saber de continuar no erro. Tem vergonha da luz. Versículo 20: Então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Lógico que isso, no nosso entender, isso foi assim, passou o WhatsApp para todo mundo, aqui grupo de reunião, todo mundo junto. Não! A coisa não é tão rápida assim. Não foi telefone, não foi WhatsApp, não foi e-mail, foi mensageiro vocal em todos os cantos de Israel e ajuntou. Isso deve ter levado no mínimo um mês e pouco. Para que pressa? Nós é que somos os filhos da pressa. Nós somos os filhos do instantâneo, da bolha de ar-condicionado. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser decidido agora. Naquele tempo não era assim. E o que ocorre? Deus moveu o coração de Acabe para Acabe convocar. Como Deus moveu o coração, endureceu o coração de Faraó, como Deus fez tantos outros homens, bons e maus, seguissem a vontade dele. E ajuntou no Monte Carmelo. Qual seria a expectativa de Israel? Imagina bem, convocamos todo mundo para o Monte Carmelo. Nós temos 4 pessoas diferentes lá. O rei e sua corja. Qual seria a expectativa desses homens em relação ao Monte Carmelo? Os profetas de Baal e de poste-ídolos. Qual seria a expectativa desses homens? E Israel, qual seria a expectativa desse povo? E Elias? Qual a expectativa de Elias? Elias sabia que Deus mandou juntar lá, mas Elias não sabia o que ia ocorrer. Ele sabia que Deus mandou juntar. E você? Se você estivesse entre Israel, se você fosse Elias, qual seria a tua expectativa? Como você iria atuar?
Carmelo já tinha sido um antigo local de adoração. Carmelo já vinha sendo usado pelos profetas de Baal também. Tinha sido um antigo local de adoração do Senhor. Mas os profetas de Baal também usavam aquele local. A seca era demorada e a fome era extrema. Na realidade, o que estava ocorrendo ali no Carmelo seria Baal versus Deus. Não seria uma Copa final. Esse negócio de futebol me diverte sempre muito, porque eu não entendo de futebol nada. A última Copa do Mundo, eu refiz todo o meu site durante a Copa do Mundo. Ficava todo mundo vendo lá, ninguém me telefonava, ninguém me perturbava. Sentei e refiz, redesenhei, reescrevi todo o site. Quando acabou a Copa do Mundo, o site estava no ar, funcionando novinho, beleza. Eu achei ótimo. O único dia que eu fui ver, o Brasil perdeu. Aí os discípulos disseram assim, não vem aqui. Ninguém quer me convidar, não sei porquê. Eu quero ir, estar com os irmãos, mas ninguém quer saber da minha presença. Copa do Mundo. Aí eu começo a dizer assim, vocês estão adorando, vocês estão de idolatria. Aí mesmo que não quero nem conversar, é um tal de celular desligado, não atender celular, eu vou na casa dos irmãos, não, é sempre a mesma coisa. E aqui nós temos Baal versus Deus, o Senhor Jeová e seu servo solitário versus 850 profetas. Você teria essa coragem de enfrentar 850 profetas? Em versículo 21, então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, se é Baal, segui-o. Porém o povo nada respondeu. Chega de ficar dividido. Se Deus é Deus, então siga. Hoje nós estamos com o mesmo pensamento. O Cristo bíblico exige negação de si mesmo e tomar a cruz. O Cristo religioso permite a gratificação do egoísmo. O Cristo bíblico requer que nós não pequemos. A mortificação do pecado. Está de manso, né? Acho que ele vai levar muito tempo. O Cristo religioso permite que você graceje com o pecado. O Cristo bíblico nos manda andar na luz. O Cristo religioso está aceitando que cada um viva a sua vida no particular. O Cristo bíblico segue princípio de autoridade e submissão. O Cristo religioso só obedece, entre aspas, ao Espírito Santo. Eu não entendo quando alguém diz, só quem manda em mim é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo diz que é para obedecer a todas as autoridades. Ambos não podem ser o mesmo Cristo. São Cristos diferentes. Qual o Cristo que você está seguindo? Quem você está seguindo verdadeiramente? Quem é teu Deus de verdade? Lembra que Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você tem feito a vontade do Pai? Você tem vivido para o Pai todo o tempo? A tua vida tem sido santa? Quando Jesus voltar, você vai subir com Ele? Ou você vai ser deixado para trás, usando essa expressão, sem chance, sem segunda chance? Porque não tem duas chances, é só uma vez. Como é que está você? Como é que está você diante de Deus? Você é morno ou você é quente ou é frio? Como é você? Você está fazendo associação com o maligno? Você tem olhos para o mundo, contemplando o mundo?
Você está dividido com o teu celular, com tuas idolatrias? Ou você tem negado a tua vontade? Garotos, em cima da conversa que a gente teve hoje, quem é teu Deus? Você ou Jesus Cristo é o Senhor sobre você? Quem tem mandado em você, tua vontade ou o Senhor? Sabe o que acontece? O povo não respondeu nada. O povo não tinha coragem de responder nada. O povo sabia que estava errado. O povo sabia que não estava caminhando no trilho certo. Versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas do Baal são 450 homens. Por que ele não contou os profetas de pós-título? Não sei, e a palavra não explica. Ele só contou os profetas de Baal. Provavelmente esses profetas de Baal eram todos homens sidônios, eram todos homens de Sidom. Versículo 23. Dê-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividam-os em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e porei sobre a lenha, e não meterei fogo. O que está ocorrendo? Ele está trazendo um desafio para os profetas de Baal. Lembra vocês que ele morou em Sarepta quase 3 anos, e ele viu como os profetas atuavam. Ele viu e ouviu qual era o procedimento dos profetas, e ele então desafia aos profetas em cima do procedimento deles. Versículo 24: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: boa esta palavra. Ele desafiou os profetas com a prática dos profetas. E nós vamos entender, pesquisando aí, eu fui fazer uma pesquisa para poder entender qual era a prática dos profetas de Baal. Descobri uma coisa muito curiosa. Na arqueologia bíblica e na arqueologia não bíblica, descobriram que todos os altares de Baal, os principais altares de Baal, tinham um túnel subterrâneo, por onde o fogo era colocado sob a lenha. E o fogo aparecia misteriosamente. Por isso que ele disse: aquele que responder com fogo. Mas por que ele fez lá no monte? Porque no monte não tinha túnel subterrâneo nenhum. Eles teriam que fazer valer o que eles diziam, que o fogo era descido por Baal. E a gente conhece a história, a gente sabe que a história foi bastante confusa. Versículo 25: disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomando o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responda-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejavam e se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Eles estavam clamando, desde a manhã. Quando se fala desde a manhã, refere-se a 9 horas da manhã, das 9 ao meio-dia. E aí, meio-dia, versículo 27, ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Elias começa a escarnecer, a zombar deles. Nós vamos ver depois que isso aqui é um sinal importante.
Elias vai zombando deles. Versículo 28. E eles clamavam em altas vozes e retalhavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. É interessante porque Deus proíbe que você faça marca no corpo por causa de mortos. Um irmãozinho, um discípulo chegou para mim: tio Sérgio, eu estou querendo fazer uma tatuagem. Fazer isso para mim é pedir provocação. E eu disse: sim, o que você quer dizer com isso? Eu quero fazer tatuagem com o nome da minha mãe que morreu. Aí disse: obrigado, Jesus. Ele me deu a resposta. Eu peguei exatamente o texto: não vos corteis a vós mesmo e não marqueis por mortos coisa alguma. Ele acabou. Aí depois ele volta para mim: mas então eu quero fazer uma tatuagem só porque eu estou afim. Sim, por que você está afim? Ah, porque eu quero ficar parecido com os meus colegas. Ah, eu pensei que você queria ficar parecido com Jesus. Você quer ficar parecido com teus colegas? Você é convertido? Você conhece o Senhor? Para quem que você quer agradar? Aí passou um tempo, outro irmão apareceu lá em casa, e essa coisa de... eu gosto de olhar nos olhos de todo mundo, de ver os brilhos, e o garoto estava completamente opaco. Eu vou usar a irmãzinha aqui porque não é garoto, que aí não estou brincando. Aí ele está totalmente opaco e disse: você tem coisa escondida aí dentro. Não, tio Sérgio, vamos embora, desembucha. Fala, vamos embora que meu tempo é curto. Começou naquele... ixi, não é uma coisa não, tem muita coisa aí. Bom, ele tinha feito uma tatuagem e tinha escondido do pai, da mãe, de todo mundo. Onde é que ele tinha feito uma tatuagem? Percebeu que para não ter, né? Eu disse: aonde? Aí eu não aguentei. Você é homem? Você é o quê? Ô tio, você está me estranhando? Tô estranhando sim. Por que fazer tatuagem? Ah, para ficar igual a galera. Que galera? Para ficar igual ao mundo? Eu preciso de uma tatuagem para ficar mundano? Eu não estou sendo chamado para ser santo, separado, diferente. Eu tenho problema com tatuagem? Não. Agora, se você disser para mim: eu quero fazer uma tatuagem porque Deus me mandou. Bom, então me prove que Deus te mandou. Eu não preciso me vestir de mundo para alcançar o mundo. Eu não preciso me fazer mundano para alcançar o mundo. Na minha casa, eu deixava que fizesse muitas bagunças. Cabelo tingido, pintado, barba. Quer dizer, na casa a barba era só eu, né? Não tinha muita barba lá, porque até hoje meu filho não tem barba, nenhum dos dois. Mas só nas férias. Nas férias valia tudo. Podia brincar à vontade. Começava as aulas, raspava tudo. Era brincadeira. Estamos em família. E nessa farra, uma vez chegaram meus filhos, e eu estava lá, nós tínhamos uma piscininha de plástico que a gente montava, a gente estava brincando, montando, e eles chegaram sobre mim e... ah, pai! Tá, passou. Só que eu não sabia que eles tinham posto blonder no meu cabelo. Blonder? É, para descolorir cabelo. Valeu, galera. Aí nós fomos para Cuípe. Aí me viram assim, não, agora vai na barba também. Tchá! E eu fiquei com a barba queimada de amarelo, cabelo queimado de amarelo. Agora, aí disse: eu sozinho não. Aí foi tio Osias, foi todos os homens barbudos, todo mundo, a gente passou a mesma coisa. Você teria entrado na dança. Não tinha, todo mundo que tinha barba lá ficou. Acabou a Cuípe.
raspou tudo, cortou tudo, acabou. A farra, é uma brincadeira, não é algo permanente, não tem problema. Mas tudo que é permanente, eu tenho que ter convicção que Deus está deixando ou mandando. Minha filha virou para mim e disse assim: pai, posso pôr um terceiro furo na orelha? Eu disse: não. Mas pai, quando você casar, teu marido faz o que quiser. Teu pai disse: não. Simples. Casou e fez o terceiro furo, de boa. De boa, sem problema. O marido deixou, ela está debaixo de autoridade. Como é que nós somos diante disso? Eu quero ler de novo o versículo 28. E eles clamavam em altas vozes e retalhavam com facas e lancetas, segundo o costume, até derramarem sangue. E passado o meio-dia profetizaram eles até a oferta de manjares. A gente não entende muito isso porque nós não sabemos a tradição judaica, nós não conhecemos essa tradição judaica. Isso está falando que eles profetizaram até as 3 horas da tarde, quando Elias começa à frente. Repito, passado o meio-dia profetizaram eles até a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. O ídolo não responde. O ídolo não tem como responder. Mas neste momento, Elias entra. Mas antes de Elias entrar, eu preciso de novo voltar à idolatria. Seu ídolo é o estômago? Seu ídolo é o prazer, o entretenimento? Seu ídolo é dinheiro? Qual é o seu ídolo? Quem tem governado realmente a tua vida? Como você tem se comportado? Tem um versículo em Abacuque 2, verso 4, dizendo: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Eis o soberbo, ele é tão soberbo que a alma dele não é íntegra com ele. Como é que eu sou? Eu tenho me questionado diante de Deus? Eu tenho parado diante de Deus e visto como é que eu sou? Tenho seguido ao Senhor, que é meu pastor, e não tenho sentido falta de nada, ou eu sinto falta do mundo? Tomo constantemente a minha cruz? Uma boa pergunta. Você hoje de manhã requereu de Deus a tua cruz? Você quando acordou, orou a Deus antes de sair da cama? Porque Ele fala antes de tudo. Ou você já levantou, foi fazer as coisas todas, lá no meio-dia, eu devia ter tomado a cruz. Como é que é você? Versículo 30. Então Elias disse ao todo o povo: chegai-vos a mim. E o povo se achegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Aqui começam coisas que a gente precisa entender. Elias está apelando ao coração do povo. Restaurou o altar do Senhor. O povo sabia o que era aquilo. Ele está restaurando o altar, pedaço por pedaço, está
estava em ruínas, tinha sido abandonado, não tinha sido feito. Tomou 12 pedras, versículo 31, tomou 12 pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Tomou 12 pedras, eles estavam divididos, Israel eram 10 tribos, Judá eram 2 tribos, eles estavam divididos, mas ele toma 12 pedras. O Senhor quer unidade. O Senhor não quer que meu irmão que se afastou porque não me compreende seja deixado de lado. Ele quer que eu acrescente, abrace, coloque todos, agregue a todos, e todos mudemos os nossos corações. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o modelo que a gente tem que seguir o tempo todo. Hoje não temos que fazer altar de pedras, mas Ele restaurou aquilo como tinha sido no passado. Versículo 32, com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Ele não diz que mandou fazer, Ele fez. Pegou as 12 pedras, montou o altar na frente de todo mundo, não tinha coisa escondida. Depois fez um rego, cavou uma vala em volta. E ele segue: então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. Ele preparou tudo como eram feitas, todas as coisas, como sempre eram feitas. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o a 2ª vez, e o fizeram. E disse mais: fazei-o a 3ª vez, e fizeram 3ª vez. 4 vezes 3, quanto é que dá? Quanto é que é 4 vezes 3? Números da tribo de Israel. Tudo de acordo com o número da tribo de Israel. 12 tribos. Ele de novo está trazendo à tona as 12 tribos. Mas de onde é que eles tiraram água? Se estava em seca. Carmelo ficava muito próximo do mar. Foram pegar água no mar. E tinha um rio também, que nós vamos ver adiante, Quison, que eles também podiam pegar água. Mas tudo tem um significado, tudo não está solto. Versículo 35, de maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também a água, o rego. O que é fé? A fé não age com medo do fracasso, mas seguro que vai acontecer. Ele está tão confiante que Deus vai agir, que não tem problema de molhar bastante a lenha toda. As dificuldades no meio do caminho da fé servem para aumentar a fé e não para bater a fé. A fé ri das impossibilidades. Como é que é a incredulidade? São os dias de hoje. São os dias de pequenas coisas, são os dias do instantâneo, são os dias de que tudo tem uma dúvida, tudo é acreditado com muita dúvida, mas será que, será que? São dias em que não se lê, não se ora como convém. Versículo 36, no devido tempo, para apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és o Deus de Israel e que eu sou teu servo, segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Que oração grande, né? Ele deve ter berrado demais para fazer essa oração. Eu não vejo nada disso. Eu vejo uma oração pequena, objetiva e serena. Ó Senhor Deus de Israel, de Abraão. E o que ocorre com isso?
Amados, eu tenho que entender um pouquinho o que é oração. Temos dois tipos de oração: a oração pública e a oração particular. Aqui, nós vemos uma oração pública. Lá em Sarepta, quando o filho morreu, tínhamos uma oração particular, onde ele insistia, onde ele clamava, ele podia chorar. Aqui é público. Não se ora muito longamente em orações públicas. Só ora muito longo quem está atrasado com orações ou quem quer se mostrar. Uma oração pública, ela é curta e objetiva. Aproximou-se, confiança. O Senhor Jeová, Deus de Abraão, ele fala em descanso. Ele está descansando, ele sabe quem é Deus. Fique hoje sabido. Ele fala em glorificar e honrar. Tudo que precisa para uma oração. Nós temos que aprender com essa oração e fazer esta oração. Não esta, copiar, não é copiar, fazer esses princípios. Eu tenho que me chegar diante de Deus com confiança, com firmeza. Eu tenho que orar e clamar e agir. O povo sabia quem era Deus. O povo não tinha dúvida de quem era Deus. Fique sabido. Ele quer chamar a atenção. Ele está orando para Deus, mas está chamando a atenção do povo. Fique sabido. A tua separação do mundo está fazendo marca no teu trabalho? A tua renúncia e sacrifícios foi só lá na conversão ou é contínua? Você ama o Senhor de verdade ou só com a roupa de domingo? Você zela pelas vidas de Deus? Você se gasta e se deixa gastar por Deus? Será que eu posso orar e dizer: fique sabido diante de todos vocês que eu sou um servo de Deus? Você pode orar assim. Fique sabido na minha casa, fique sabido com meu pai, minha mãe, com os meus colegas, que eu sou um servo de Deus. Sigo como Jesus. Uma das coisas que me encantava no filho número 1 era quando começava mais um ano letivo, que ele sempre fazia questão de ir para a escola com uma camisa escrito discípulo de Jesus. Ele queria marcar a presença como discípulo. E não pensem vocês que não havia loucuras. Isso tem quase 15 anos que eu vou contar para vocês. Ele estava com 16 para 17 anos, quando a sala descobriu que ele era BV, boca virgem, para quem não sabe, mas era MV e tudo V. E aí começou a haver uma competição a dinheiro, para ver qual das meninas tiraria a virgindade dele. A competição foi crescente. E ele chegava em casa assim: pai, a coisa está pegando fogo. E eu fui para os companheiros de presbitério: companheiros, eu preciso de oração, porque meu filho está passando uma perrenha tenebrosa. E a coisa foi crescente, e o dinheiro ia aumentando, e havia apostas a dinheiro, e tinham duas meninas que tomaram a frente, duas meninas muito bonitas, e elas estavam caminhando, até que a coisa foi, e chegou no momento que uma menina tocou fisicamente nele, e ele explodiu. Ele declarou em voz alta que ele não gostava de meninas impuras. Estou falando com palavras bem delicadas. Ele chegou para mim tremendo e comentou, e eu disse: filho, nota 10, mas não precisava usar esse palavreado todo, né? Você podia ser um pouquinho mais, mas meu pai... A menina tomou um susto.
porque a menina nunca imaginou que alguém a visse como uma prostituta. E ele diz: você para mim é uma prostituta. E homem nenhum tem interesse em prostituta. Prostituta é para ser usada e jogada fora. Eu estou falando em linguagem possível de se falar publicamente. Eu disse: você está certo, mas você tem que corrigir tua linguagem. Você tem que se retratar dessa linguagem. Essa linguagem não é adequada, mas você está certo. Você deve procurar essa menina e dizer: eu quero pedir perdão porque eu usei um vocabulário inadequado, mas não retiro as palavras que disse. Na formatura, ele foi aplaudido de pé como um aluno que sabia resolver conflitos. Ganhou o prêmio da escola inteira como o único aluno que sabia resolver conflitos. É um conflito. Ele pôde pregar para aquela menina, pôde pregar para outras meninas, para os outros colegas dele. Não quer dizer que se converteram, mas ele se posicionou como um discípulo. Fique sabido hoje que eu sou teu servo. Eu tenho que entrar no meu trabalho, na minha escola, em qualquer canto, com a firmeza de que eu sou servo do Senhor. Você tem feito assim? Você tem agido assim? Como tem sido tua oração pública? Você não ora publicamente, você é covarde? Porque tímido é covarde. Quando ele diz lá, não tem nos dado espírito de timidez, a palavra no original é: não tem nos dado espírito de covardia, mas espírito de moderação. Coragem é o oposto de timidez. Eu sou tímido. Não, você é fresco. Você está se escondendo atrás de falsidade. Mas ele diz algo muito importante aqui nesse versículo. Ele diz que tudo fiz segundo a tua palavra. Aí ele declara: nada fiz por conta própria. Gente, amados, esse homem está orando o tempo todo. Esse homem passou 3 anos e meio de muita oração, de muito clamor. Ele tinha compaixão pelo povo dele, ele tinha compaixão pelos perdidos, ele estava clamando por aquela nação que estava se deteriorando, e nós não vemos isso ocorrer hoje. Por quê? Por que não temos angústia no coração pelo meu companheiro? Por que não temos angústia no coração por aquele irmão, por aquele colega, por um pai que não se converteu, por um filho que não está convertido, por um irmão? Cadê a angústia no coração? Cadê o desespero de ver meu pai convertido, minha mãe convertida, meu colega de cursinho, meu colega de faculdade? É responsabilidade do outro, não é minha. Covarde! Todos nós somos responsáveis. Todos nós estamos aqui para lutar. Nós fomos chamados como uma nação de sacerdotes, uma nação santa. E nesses dias finais nós temos que lutar, e lutar muito. Levantar uma guerra santa. Voltemos à leitura. Não estou bravo com ninguém não, hein? Repito a vocês, quando eu estou bravo, eu falo bem baixinho, bem devagar. E não sei porque fico na ponta dos pés. Eu acho que eu quero ficar um pouco mais alto. Não estou bravo, não. Não estou bravo com nada. Versículo 37. Responda-me, Senhor. Responda-me para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Responda-me, Senhor. Retroceder do quê? De Baal. Retroceder da idolatria. Retroceder da vida independente. Versículo 38.
Uau! Olha bem o versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e a terra, e ainda lambeu a água. Olha bem, o fogo veio de cima, consumiu primeiro o holocausto, depois a lenha, depois consumiu as pedras, o fogo derreteu as pedras, depois consumiu o pó e lambeu a água toda. Você já imaginou o que é isso? Imaginou você começar a orar e... Você fugiria correndo, morrendo de medo. Eu lembro uma vez que nós estávamos num grupo caseiro, e eu estava falando sobre a volta do Senhor. Nós estávamos dentro da sala da casa que a gente morava, e tinha um jardim grande do lado de fora. Daqui a pouco apagou a luz e começou a ter curto-circuito na varanda, no jardim, e eu saí correndo para desligar os disjuntores, curto-circuito. Quando eu chego no meio do caminho, olho, assim, como curto-circuito isso aqui não passa fio? Como é que está tendo curto-circuito aqui no meio do jardim se não tem fiação elétrica no jardim? Ah, capeta não, lapeta, não me perturbe. Voltei e as luzes acenderam. Eu não gosto de chamar de cá não, tudo longe, lapeta, lá ele, bem longe. É o lapeta. Fica todo mundo, cá nada. Sai ele. E o grupo caseiro, os irmãos ficaram com os olhos arregalados. O que foi isso? Ah, foi perturbação do inimigo. Voltemos nossa conversa aqui. E não dei bola. Eu não posso ficar dando bola para as aprontadas dele o tempo todo. Existe o tempo todo em tudo que é canto. Mas o fogo consumiu tudo. O fogo consumiu tudo de cima para baixo. Não foi brincadeira, o fogo foi sério. Versículo 39, o que vendo tudo, o povo caiu o rosto em terra e disse, ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Queridos, a oração dele não foi uma oração quilométrica. Ele simplesmente orou, básico, orou e a coisa aconteceu. Eu não preciso de pataquada nenhuma. Eu preciso de obedecer a Deus e orar. Ponto final. Aí ele vem no versículo 40. A coisa parece que começa a esquentar. Disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias o fez descer para o ribeiro de Quizon e ali os matou. Aí eu sei que a garotada gosta muito dessa parte. Ah, guerra! Todo mundo gosta de sangue. Não é isso que eu estou falando. O Senhor está nos chamando para uma guerra contra o nosso pior inimigo, eu mesmo. Cada um de nós tem dentro de si o seu pior inimigo. E você tem feito essa guerra contra você, ou você tem se acovardado e fugido da guerra? Não é contra homens, não é contra os religiosos, não é contra a estrutura, não é contra Satanás, porque Satanás com um sopro da boca de Deus vai ser destruído. Nossa guerra é contra nós mesmos, nosso pior inimigo, contra o pecado, contra a violência que há dentro de mim contra os outros, contra a minha ira, uma guerra contra o meu egoísmo, eu, chega disso, é guerra, uma guerra contra a soberba, contra a altivez, contra a presunção, eu sou bom, eu sou melhor, uma guerra contra a sua justiça própria, uma guerra com desejo de ser visto, de ser apreciado, de ser notado, de ser aplaudido, de ser estimado, guerra contra o desejo de ser exaltado, guerra contra o desejo de ser aprovado, guerra! O Senhor tem nos chamado para uma guerra, e vocês querem ou vão fugir? Quem quer chegar na presença do Rei? Quem quer chegar
é valente. Tem que guerrear contra você mesmo. Não há mais tempo a perder. Nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades. Mas se pelo Espírito Santo fazeis mortificar os feitos da carne, certamente vivereis. Eu quero citar para vocês 5 disciplinas que vão nos ajudar a viver esta guerra. Primeiro, oração, 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 oração diária, oração constante, não fazer nada sem oração. Oração, oração para se vestir, oração para dormir, oração para acordar, oração, oração, oração. Meditar na palavra. Desde o início do ano eu estou com um versículo na minha mente. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Estou meditando nisso. Não estou falando de pornografia, porque isso realmente não faz sentido. Eu estou falando de injustiça que a gente vê o tempo todo no YouTube, o tempo todo no Instagram, o tempo todo na televisão. Eu acabei com o Netflix da minha casa. Eu gosto de filme, gosto muito de filmes. Tem uma seleção de filmes bons, das quais eu aprecio. Depois posso liberar para vocês, indicar para vocês. Jejum semanal, comunhão no corpo. Ninguém sobrevive solitário. O solitário insurge contra a verdadeira sabedoria. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, e cada um de nós precisa um dos outros. E a última disciplina, proclamação da verdade. Proclamação da verdade. Vamos ficar por aqui. Nós temos pouca coisa a mais, mas eu vou ficar por aqui, eu não vou acabar o capítulo agora. Primeiro, oração diária. Segundo, meditação diária, meditar diária. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Terceiro, jejum semanal. Quarto, comunhão com o corpo. Quinto, proclamação da verdade. São 10h30, né? Será que dá para a gente acabar o capítulo? Será que dá? Vocês aguentam acabar o capítulo? Deixa eu ver os dorminhocos. Tá, então vamos adiante um pouquinho mais. Só para a gente acabar o capítulo. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. O dia estava como o de hoje, sem nenhuma nuvem no céu. O calor foi intenso. Todo mundo está diante daquele tempo, naquela luta, naquela competição. Acabou de matar 450 homens. O que ele fez dos outros 400 eu não sei. Matou 450 homens. Não deve ser fácil matar 450 homens. E ele vira assim: vá comer, rei. Vá comer, porque você está de jejum até agora e você não aguenta. Você é um fraco. Você precisa comer. O que ele... Osso, ruído de abundante chuva. Versículo 42. Subiu Acabe a comer. Acabe não foi bobo, estava morrendo de fome, já tinha visto aquela matança toda, deve ter dado uma loucura na cabeça dele. Eram os profetas da mulher dele. Como é que eu vou contar para minha mulher que mataram ele? Olha só o medão que bateu nele, vou ter que enfrentar. É melhor eu comer agora, que pelo menos eu tenho alguma coisa agora para fazer, porque eu vou ter que enfrentar a dona Jezabel. A coisa não vai ser fácil. Ficou estático, morrendo de medo que fosse ele o próximo. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo, ao topo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Eu queria saber o que é meter o rosto entre os joelhos. Não sei se é porque eu sou barrigudo, eu não consigo chegar lá. Eu tentei todo dia.
não dá, eu acho que, por isso que ele era jovem, sem barriga. A gente brinca, a gente ri, eu sou palhaço. Mas ele se retirou da multidão. Ele foi para um canto escondido. Ele retirou das tarefas, ele retirou-se do cansaço, retirou dos projetos realizados, dos projetos existentes, dos sonhos. Ele trancou-se no quarto dele, fechou a porta no quarto dele, aqui dentro, ó. Entra no teu quarto e fecha. Você tem que parar com os barulhos que tem aqui dentro. E tem uma coisa muito importante que Deus tem me mostrado. Ele se prostrou diante do Senhor. Eu sou um que muitas vezes oro fazendo algumas coisas. Mas nesse momento, ele tinha total reverência. Total calma. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Será que eu vou para a oração com os meus desejos, meus sonhos, minha vontade? Será que eu tenho me prostrado diante do Rei dos Reis? Será que eu tenho me comportado como embaixador de Deus ou como intercessor do povo? Será que eu quero encarar os profetas de Baal ou quero estar sozinho com Deus? Será que eu sei que eu sou pó? Que da terra vim para a terra e volto? Tenho me posto de joelhos na presença do Pai? Será que a minha oração baseia-se na promessa de Deus? Ou minha oração baseia na minha vontade, na minha carnalidade? Será que eu faço uma oração específica? Ou faço aquela geração, Senhor, se eu peguei aí, perdoa. Nossa, não leva a mal não, mas... Ou minha oração aqui é bem específica, porque Elias orou por chuva. Ah, mas você não vê a palavra dizendo isso. Mas você vê Tiago falando isso. Tiago diz que ele orou de novo para que tenha chuva. E aqui tem algo muito importante. A oração de Elias foi fervorosa, mesmo sozinho. Pediu com fervor, está escrito em Tiago 5,17. Pediu com fervor. Versículo 43. Disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu e disse: não há nada. Chefe, a coisa não pegou não. A tua oração não colou não. Então lhe disse Elias: volta. E assim fez por 7 vezes. Elias sabia que Deus tinha prometido chuva. E ele insta, clamando a Deus: Senhor, tu falaste que ia mandar chuva. Manda chuva. Vai verificar se vem alguma coisa. Não vem? Manda chuva. Vai verificar se vem alguma coisa. Não vem? Manda chuva, Senhor. Vai verificar. E por que nós desistimos de primeira? Por que eu não posso insistir? Nós ficamos parados na primeira impressão. A resposta não veio instantânea. Por que Deus tem que me responder instantaneamente? Quem é Deus, ele ou eu? Eu estou pedindo. Se eu estou pedindo, eu aguardo o tempo que ele quiser. O tempo que ele quiser. Eu lembro de uma irmã que disse para mim: eu sempre orei a Deus, dizendo a Deus que eu queria casar. E, é lógico, ela parou no ar, a resposta, você pergunta um i. Agora com 50 anos achei um noivo. E estava casando com 50 anos, feliz da vida, com um noivo de 60 anos. Mas ela orou desde os 21 anos de idade. E Deus disse: você vai casar no tempo certo. Mas não, nós queremos que Deus faça como a gente quer, da forma que a gente quer.
Versículo 44. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse Elias: sobe, diz Acabe, aparelha teu carro e desce, porque a chuva não te detenha. E quando ele fala de chuva, é de chuva mesmo. Você já deve ter visto tempestade. Tem um vídeo que rolou aí pelas redes sociais do Negueb, quando as águas começam a descer e invadir. É espetacular o negócio. Assustador, mas é espetacular. Você é perseverante? Vocês lembram o que significa perseverança? Perseverança não é não desistir. Perseverança não é não vacilar. Perseverança é recomeçar sempre. Sempre, sempre, sempre. E Elias orou 7 vezes. E aqui é de novo uma oração em particular. Não foi uma oração pública. O Elias orou 7 vezes. Você tem essa fé, essa coragem, essa perseverança? Versículo 45. Dentro de pouco os céus se ennegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe saiu ao carro e foi para Jezreel. Jezreel ficava mais ou menos 30 quilômetros do Carmelo. Versículo 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Uau, que homem é esse? Ele só correu 30 quilômetros. Só de ler eu já estou cansado. Por que cingiu? Eles têm aquelas togas. Ele trouxe a roupa, amarrou no cinto, não adiantava correr, e foi correndo na frente. Eu fui pesquisar, por que isso? O que é isso? Todo rei tinha um homem que corria na frente, para ver se tinha algum inimigo que pudesse fazer laço para o rei. Não ia a cavalo para não chamar atenção, ia a pé, e ele ia correndo na frente do rei. E provavelmente o judeu, o israelita que correria para o rei, tinha se convertido, tinha acertado a vida dele e não tinha ninguém para correr. E Elias correu, debaixo de chuva, e chegou antes de Acabe. Isso aqui é uma força sobrenatural, isso é uma força do Senhor. Como é que é você? Como é que é você? Você está disposto ao máximo pelo Senhor? Pai querido, obrigado por essa galera. Obrigado por esses garotos, por essas meninas. Obrigado porque Tu começaste em cada um de nós a Tua boa obra. Não nos deixe ficar acovardados, intimidados. Derrama sobre nós a Tua intrepidez, Senhor, e leva-nos adiante. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu quis acabar para a gente poder tentar entrar, se o Senhor nos permitir, no Monte Horebe. E é o último pedaço. Nós não teremos terminado todo Elias aqui. Elias continua porque ele vai ainda ungir 2 reis e vai ainda separar, convocar Eliseu, e ainda vai ter umas broncas gostosas de Elias, matando 100 homens assim. Não, é para Elias tudo na base do fogo. Mais 50, mais 50. Elias resolve tudo muito fácil. E ele sobe numa carruagem de fogo. Mas eu gostaria muito de ouvir amanhã de vocês o que Deus falou com vocês nesses dias. O que vocês ouviram uns dos outros? Como é que foi a experiência de profetizar uns sobre os outros? Amém?